Olá, minha galerinha do nono ano. Mais uma vez, professora Ciana aqui, tá? Ciana aqui, né? Fica estranho isso, não. Mais uma vez, a professora Ciana está aqui para dar mais uma aula de ensino das artes. Agora sim, né? Agora ficou legal, porque esse negócio de Ciana aqui vão pensar que é meu sobrenome, tá? Hoje o nosso assunto da nossa segunda avaliação, ele está na página 32 do teu livro. Mas antes de você abrir o livro, deixe o seu nome nos comentários do vídeo, que vai valer a tua presença. Não esqueça disso, tá bom? Não esqueça também que a nossa aula de revisão está disponível aqui no canal. Caso você precise assistir mais de uma vez, então ela vai continuar aqui no canal, tá? E hoje a gente vai com o nosso assunto arte e beleza, com certeza, tá? É esse o nosso assunto da nossa segunda avaliação, já iniciando, né? O assunto da segunda avaliação. E hoje a gente vai dar continuidade justamente ao assunto que a gente terminou na primeira avaliação, né? Relacionando arte e religião. Então, aqui a gente vai estar trabalhando a arte e a relação com o sagrado, tá? Então, eu vou falar um pouquinho vou fazer uma pequena leitura aqui, né, inicial. Vocês vão ouvir a minha voz e ver algumas imagens e depois a gente volta, né, para explicar a questão da atividade, tá bom? Então, na aula passada eu gravei uma aula onde eu estava bastante presente no vídeo. Em alguns momentos isso não vai ser possível por conta de memória de celular, por conta da própria conversão do vídeo, tá? Mas eu tô procurando dar uma aula bastante atrativa, em que você realmente tenha o conteúdo a ser visto. De repente, você que por algum motivo ainda não está com o seu livro, tá? Providencie, mas ainda assim essa aula ajuda bastante. Não quero desculpa de ninguém dizendo, professora, eu tô sem meu livro, eu deixei não sei aonde, como é que eu faço atividade? Não dá para mim fazer atividade. Eu sempre explico a atividade aqui no vídeo, então se você assistir o vídeo inteirinho, você vai conseguir não só adquirir conhecimento, como realizar a atividade que for passar. Tá legal? Então começa assim a nossa página 32. Arte e beleza com certeza. Aí diz assim, a relação com o sagrado. A temática da produção dos artistas holandeses registra cenas do cotidiano e dos costumes do povo que vivia no Brasil no século XVII. Esse conjunto de obras nos transmite conhecimentos e resgata fatos da história, que revelam a diferença étnica e o preconceito que se desenvolve à medida que a escravidão aumenta. Então, essas pinturas, né, essa produção que os holandeses deixaram, ela servia para que aquilo fosse a nossa história sendo registrada através daquelas imagens. E desde aquela época já se conseguia, né, ter justamente a questão da diferença étnica e do preconceito, tá? Que já existia desde muito tempo, tá bom? Não existe só agora, né? E aí, continuando a leitura, diz assim, durante muito tempo, a mão de obra empregada no Brasil, em lavouras e construções, eram composta quase que totalmente de africanos escravizados e de mulatos que trabalhavam também na edificação e decoração das igrejas, tá? Isso vem trazendo o que eu falei na aula de revisão, tá? A questão das características que vem sendo que vinham sendo introduzidas, quase que não sai a palavra, tá? Por conta justamente dessa mão de obra, tá? Então era impossível não ter uma característica negra, uma característica africana, podemos dizer assim, né? Hoje em dia a gente fica até preocupado porque a gente usava durante tantos anos o termo negro, né? E até hoje gera essa questão. Depois eu até vim me atentar, meu Deus do céu, vai ter alguém que vai assistir o vídeo e vai falar alguma coisa. Mas sempre foi assim esse termo que nós usamos, porque antes se você falasse preto, era preconceito. E se você falasse negro, era o correto. E hoje em dia já se levanta as questões sobre que negro é ligado a algo que não é bom. E o preto, assim como o branco, se trata de uma cor, né? Então, a gente não vai debater sobre isso agora aqui, tá? Mas eu vou falar da maneira que também o nosso livro trata, tá? Então, essa mão de obra escrava, ela acabava sendo percebida nas características das obras que foram deixadas, tá?
e que relatam a nossa história nesse período aí de colonização, nesse período onde os africanos foram trazidos como escravos para o Brasil, tá? Na página 33 diz assim: isso contribuiu para que os africanos escravizados e seus descendentes se revelassem grandes artistas. Eu prefiro essa palavra aí, né? Africanos. Eu prefiro assim do que a gente correr o risco de errar, tá? Então, eles vieram escravizados, mas, como eu falei também na nossa aula de revisão, gente, eles já tinham dons e talentos, eles eram bons também em muitas coisas que eles já faziam, tá? E eles acabaram se descobrindo cada vez mais competentes nessa questão da arte, tá? E aí seu estilo era influenciado pelo tipo de pintura imposta pela Igreja Católica. Porém, já se observa então certa regionalização, isto é, a presença de elementos genuinamente brasileiros, como cores tropicais, anjos mulatos e uma Nossa Senhora mestiça, como acontece na obra de Manuel da Costa Taide, de 1762 a 1830, né? Principal representante da pintura barroca mineira, tá? Que é o que eu acabei de explicar para vocês, tá? Já começa-se a olhar detalhes, né? Começa-se a ter essa mistura. Por mais que os africanos eles obedecessem às regras, aquilo que a Igreja Católica ela determinava para ser feito, ainda assim, toda essa obra de arte produzida ela sofria influência daquilo que eles já carregavam, tá? Como cultura, como história, como conhecimento do seu povo também, tá bom? E aí, nessa época, na Europa, o barroco já havia sido abandonado. No Brasil, embora tardio, predominou e conquistou seu espaço em vários lugares do país. Entretanto, foi em Minas Gerais que a arte barroca despertou as maiores emoções. Com suas características decorativas, curvas fortes, contrastes de claro e escuro, a expressão dramática, esse estilo atingia o objetivo esperado pela igreja: reconquistar os fiéis que andavam meio esquecidos da religião, tá? Então a arte, quando ela tá ligada à religião, ela tem um papel de, na verdade, evangelizar, tá? Ela tem um papel de trazer os fiéis novamente. A gente está falando de uma arte mais antiga, a gente está falando do começo, né, da colonização do Brasil, a gente está falando da questão do barroco, mas eu vou te dar um exemplo bem recente, um exemplo assim bastante atual. Tanto faz na Igreja Católica ou na Igreja Evangélica, você já reparou que sempre nós temos alguma peça de teatro que faz você pensar no que você tem feito da sua vida? Se você está escolhendo o caminho do mal ou escolhendo o caminho do bem, se você está escolhendo Jesus ou escolhendo as coisas do mundo, você já parou para pensar? Eu não sei, talvez você não tenha entrado em nenhuma das duas igrejas, eu não sei, tá? Mas quem já entrou e quem participa ativamente ou já viu em algum lugar, principalmente quando chega nessa época de Páscoa, sempre tem as encenações. Aquilo dali não deixa de ser arte, né, gente? É teatro. É o teatro sendo usado como forma de evangelizar, tá? Tanto faz numa igreja, tanto faz ser da igreja católica ou na igreja evangélica, ou então em outra igreja que eu não estou falando aqui no momento, tá? Eu estou dando apenas exemplo. Elas são usadas com esse objetivo. E antes não era diferente, era dessa mesma forma também, tá? Então tinha esse intuito. O barroco, ele trazia justamente essa dramatização, essa questão do céu e do inferno. É que nem nós temos um outro estilo que eu não vou falar agora, mas eu vou comentar rapidinho, que é o gótico, tá? O estilo gótico, ele justamente trazia essa lembrança. Dentro da igreja era bacana, era bom, e fora da igreja tinha o mal. Então, as igrejas do período gótico, fora elas tinham gárgulas, tinham aquelas coisas todas assim, parece filme de terror, e por dentro elas eram lindas e maravilhosas. Era justamente remetendo quem tá fora tá correndo perigo, quem tá dentro tá salvo. Então sempre foi utilizado dessa maneira, tá? Então sempre estiveram ligadas à arte e religião, sim, tá? E aí no barroco, todas essas características aí, elas foram utilizadas a esse favor, tá? Nós temos aqui no nosso livro, na página 32, na página 33, duas imagens, que você pode estar lendo, né, a legenda das imagens. E aí eu vou ler justamente, tá, esses dois textos para vocês.
que fala sobre os africanos, e sugestão ou imposição. Preste atenção na leitura, preste atenção nas imagens, tá? E eu já volto. Assim que terminar essa parte aí, eu volto novamente com você para a gente dar continuidade à nossa aula. Os africanos. Em épocas mais remotas da cultura ocidental, os africanos eram com frequência representados como reis. Quando se torna mais próxima a sua presença na Europa, serão descritos ora como guerreiros, ora como escravos. Em esculturas e vasos da antiguidade clássica, as artes cretense, ática, helenística ou romana representavam o africano como tipo mítico e distante. Em geral, nessa arte, o negro constituía uma presença política à medida que predominava seu papel de guerreiro como status social. Na Idade Média, ocorrem representações de negros em imagens da Rainha Sabá e de São Maurício, Marte da Fé, venerado na Alemanha, onde aparece em catedrais como cavaleiro armado de escudo e lança. Sugestão ou imposição? A sugestão que o pintor mais escutava era dos padres, no que se refere ao abecedário do emprego das cores e que no secular processo das alegorias a Igreja tinha fixado. Branco e preto, severidade. Pardo e cinza, desprezo e abjeção. Azul e branco, pureza e castidade. Vermelho, amor e caridade. Verde, penitência e esperança. Roxo, luto. O pintor aplicava o abecedário da paleta nas figuras que extraía de gravuras circulantes nas sacristias para sugerir composições, encalhando sua boa vontade na inserção das cores, delas servindo-se sem cair no impasse de um claro escuro pesado, variando e adaptando os temas, estereotipando os personagens, recorrendo ao recurso dos acessórios para que São Bento não se confundisse com São Francisco. Agora que você já teve um pouquinho mais de conhecimento, né? A gente vai para a página 34 e nós vamos realizar duas atividades que estão na página 34. Atividade 12 e atividade 13, tá? Preste atenção, eu vou colocar a atividade aqui, eu vou colocar, né? Você vai ver no vídeo atividade 12 e atividade 13, tá bom? Alguns acharam bom assim essa metodologia. Eu não vou escrever tudo que tá, então preste atenção no que eu tô te explicando agora, tá bom? Observe com atenção as obras apresentadas acima e oralmente e coletivamente debata as questões de ordem formal que elencamos a seguir. Essas questões referem-se aos aspectos da composição das obras e seus elementos expressivos, como cores, linhas, luz, movimento, figura, fundo, planos, proporção, equilíbrio e perspectiva. Nas obras, as imagens apresentam-se de maneiras estáticas. Entretanto, você percebe movimento nessas obras? Está fazendo uma pergunta, tá, gente? Como você pode identificar esses movimentos? Que linhas predominam nessas obras? Que cores se destacam? Compare as obras e observe se o tratamento que recebem as linhas, movimentos e cores são semelhantes. Então, você tem duas imagens, tá? No teu livro, na página 34, ó. Duas imagens, tá? Essas duas imagens aqui de cima. Eu quero que você observe e responda a essas perguntas, tá? As que estão com uma interrogaçãozinha. Professora, aqui está falando que é para fazer em grupo. Não faça em grupo, porque nós não estamos podendo nos reunir em grupo. Então, você vai fazer individual, tá? Tudo o que necessitar de ser em grupo, você esquece. Qual é a parte que eu posso fazer, professora? Observar as duas imagens e responder a essas questões, tá bom? E aí, na atividade 13, você vai complementar a atividade 12. Diz assim, forme um grupo com mais 3 colegas. Gente, é para formar grupo? Não é para formar grupo. Faça individual, tá bom? Coletem palavras e frases que sejam significativas em relação às obras apresentadas na atividade, características inconfundíveis, que é justamente a atividade 12, tá bom? E aí, com o material obtido, criem uma composição sobre um suporte escolhido pelo grupo. Gente, uma composição você vai fazer uma obra, tá? Suporte pode ser um papelão, pode ser um papel, pode ser qualquer coisa que você escolher
para colar isso, para fazer essa composição. Completem a composição desenhando ou colando algumas imagens que combinem com a proposta. Exponham o trabalho em conjunto com os outros grupos. Identifique a relação entre as produções e a temática das obras. Você não vai expor o trabalho em grupo, né? Aliás, assim que eu digo, você não está fazendo ele em grupo. Você vai expor ele aonde? Você vai expor ele no meu WhatsApp, no meu PV, tá bom? Você vai enviar para mim esse seu trabalho, tanto a atividade 12 quanto a atividade 13, tá? Professora, recapitula aí o que eu tenho que fazer. Na atividade 12, você vai olhar as duas imagens, você vai responder as questões, tá bom? Na atividade 13, você vai pesquisar palavras, frases que tenham a ver com essas duas obras, tá? E você vai fazer uma nova composição, onde você vai poder usar essas palavras colando, você vai poder desenhar, você vai poder usar a sua criatividade para fazer uma nova imagem, só que ela vai ter que ter algo a ver com as duas da primeira, tá bom? Então, se aqui eu tenho duas vezes Jesus carregando uma cruz, você vai fazer que tipo de imagem? Vai fazer algo que combine com isso, que tenha relação com essas imagens. Tá legal? Dúvidas, eu estou no WhatsApp, eu estou no PV. Você pode tirar dúvidas usando o nosso horário de aula, tá? Professora, para quando é para entregar? Para entregar semana que vem? Não, gente, é para procurar entregar hoje, no nosso horário de aula. Caso não dê tempo, aí você tem durante a semana para entregar. Não esquecendo de identificar o seu nome na hora da mensagem, por favor. Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado na nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus. Beijos. Até a próxima aula.